Ano de avivamento. Falta pouco para terminar, né? Já estamos em outubro. Logo encerramos o ano de avivamento, né? Espero que tenha ficado alguma coisa útil no seu coração, né? Nessa busca. Obrigado. Nessa busca pelo Senhor, pelas coisas do Senhor. Eu quero dizer uma coisinha antes. Eu sei que tem uma turminha lá que está conectado no YouTube lá, ligado conosco, né? São amigos mais chegados que irmãos. Então eu quero saudar também esses que estão conosco, conectados, né? De coração, de ouvidos, de alma, de entendimento, para aquilo que Deus quer falar. Mas eu quero dizer uma coisa. Todas as perguntas exigem resposta, né? Quando você faz a pergunta, se exige uma resposta. Pelo menos é o que se espera. Se eu fizer uma pergunta para você, você sabe responder? Estou esperando a resposta de você, eu perguntei. Você sabe responder? Me digam o que a morte pode fazer a um cristão. A resposta é simples. Tudo que a morte pode fazer a um cristão é entregá-lo para Jesus. Ponto. Tem outra coisa que ela possa fazer, né? É entregá-lo para Jesus. Há um irmão que eu lembro dele com frequência, porque diariamente, todos os dias, eu recebia um bom dia dele. Recebi um bom dia. Um WhatsApp, bom dia. Deus te abençoe. Uma figurinha, um cartão, alguma coisa, um bom dia. Todos os dias. E de repente eu parei de receber esse bom dia. Digo, puxa vida, né? O irmão parou de me enviar o bom dia. E eu soube que ele havia sido internado na UTI. E esse irmão faleceu agora semana passada. O nome dele era José Luiz Paulucci. Um grande irmão. Homem de Deus, homem de fé. Ele estava lutando por uma enfermidade já há algum tempo. Eu e a pastora fizemos o casamento dele e da Sigrid. Eles moravam em Palhoça, a esposa dele mora em Palhoça. Não sei se ela está aqui conosco no YouTube, mas eu quero dizer nesse momento para a Sigrid, para a família, que tudo que a morte fez com os Elias foi entregá-lo para Jesus, né? Eu o conheci, então eu quero deixar registrado aqui para você, né? Ele era da nossa célula online, participava da nossa célula. Então eu quero dizer para você que quando você enfrentar a morte de um ente querido, de um irmão, de uma irmã, cristã, entenda isso, né? Ele é entregue para Jesus. É tudo que a morte pode fazer, entregá-lo para Jesus. Eu tenho plena certeza que o Zé Luiz está ocupando a morada que Deus preparou para ele, né? Um dia estaremos lá também. Então que Deus nos dê esse entendimento, nos dê essa sabedoria e nos faça entender que toda pergunta exige uma resposta. Eu quero falar um pouco sobre isso com você nessa noite. Eu tive um privilégio que talvez muitos de vocês não tiveram, né? Eu tive o privilégio de saber que Jesus sempre estava comigo. Sempre. Desde pequeno, eu ia levado por meus pais à igreja, desde pequeno. E eu ouvia falar de Jesus, suas histórias, suas historinhas, né? Jesus e as ovelhinhas, né? Aquele Jesus que encantava as crianças naquele tempo, aquele Jesus que se movia com suas historinhas em nosso meio, na nossa vida. Em casa, quando estávamos na hora da refeição, meus pais falavam de Jesus, oravam comigo, com a minha irmã. Na hora de dormir à noite, lá estavam os meus pais, orando conosco, comigo, com a minha irmã. Quando eu ia visitar a minha bisavó, no interior do Rio Grande do Sul, eu até comentei hoje com o Lipe, com a Aninha, a minha bisavó colocava eu e minha irmã de joelhos ao lado da cama, antes de dormir. E orava em alemão conosco, era ela alemã, em alemão. E nós tínhamos que repetir a oração da minha avó. Ich bin klein, mein Herz ist rein,
Soliman wohnen als Jesus allein. Amém. Né? Sou pequeno, meu coração é grande, ninguém mora nele a não ser Jesus. E dizemos isso toda noite, ajoelhado, com a minha bisavó alemã, que falava pessimamente o português. E a gente aprendeu desde pequeno que Jesus mora em nosso coração, que Ele está conosco. Eu vi muitas historinhas, desenhos a respeito de Jesus, quadros tentando configurar a imagem dele, né, o rosto como ele era. Quando pequeno vi quadros a respeito de Jesus carregando ovelhinhas, ou abençoando as crianças, ou andando por sobre o mar, ou acalmando uma tempestade. Vi também quadros que mostravam Jesus de braços e mãos estendidas, com as suas mãos perfuradas, né, calado, pendurado em uma cruz. E como criança eu ficava impressionado com aquilo e eu me perguntava, por quê? Como é que o fato de anunciar paz, pregar o amor entre as pessoas, o fato de alguém ensinar o bem, como é que podem matar uma pessoa assim? Como é que podiam crucificar e matar um homem que só fez o bem, perdoou, amou as pessoas todas, ensinou a amparar as pessoas, ensinou a cuidar das pessoas? Como é que puderam crucificar um homem como este, né? Mas eu aprendi, irmãos e irmãs, que nessas histórias, que tudo começou há muitos e muitos anos atrás, né? Mais de 2000 anos atrás. Eu aprendi que o Jesus, quando a gente cresce e começa a se tornar adulto, Jesus se torna adulto conosco. E eu aprendi, eu entendi que esse Jesus não era mais brincadeira, era coisa séria. E em pouco tempo eu soube, quando fui crescendo, me tornando adulto, a resposta do porquê ele foi pendurado naquele madeiro, naquela cruz, de braços estendidos, calado, né, suspenso em uma cruz. E a resposta se tornou clara, quando eu entendi o versículo de João 3,16. O pessoal vai projetar lá, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se tornou claro em meu coração que foi o amor que manteve Jesus pregado à cruz. Ele poderia ter descido de lá, poder ele tinha para isso. Ele podia ter chamado uma legião de anjos para que o tirassem de lá, e os anjos teriam descido e tirado de lá. Mas o amor fez com que ele permanecesse morto naquela cruz por nós. Isso para mim soou como uma grande resposta àquela pergunta que eu tinha. Foi porque ele amou demais. Porque ele amou intensamente. Porque ele amou, como diz uma versão da Bíblia, de tal maneira, de forma inexplicável. E eu comecei a perceber que esse amor intenso de Deus por mim e por você e por todos nós, não é correspondido por nós como deveria. Deus ama você de forma intensa, mesmo sabendo que você não o ama com a mesma intensidade. Isso é amor. Isso é amor. Deus nos ama de tal maneira, mesmo sabendo que a gente não vai ser tão intenso nesse amor como Ele é conosco. Mas o fato, irmãos e irmãs, é que Ele sempre está conosco. E eu aprendi isso desde pequeno na minha infância. Jesus sempre esteve comigo. Mas Ele se tornou adulto na minha vida. Porque eu cresci e eu passei a entender. E digo para vocês que o melhor caminho que me apontaram os meus pais foi o caminho de Jesus. O melhor caminho que eles apontaram para a minha vida foi dizer, Cláudio, siga este Jesus. Aprenda
deste caminho. Quando o Ney subiu aqui e fez a oração profética, a gente teve que entender o que ele falou. Aí eu pensei assim, irmão Ney, não é fácil. É uma decisão, nós somos chamados a essa seriedade com o Senhor, em nossa casa, em nossa igreja, em nosso local de trabalho, mas não é fácil. Porque a porta é estreita, o caminho é estreito. E lá em Lucas, o Senhor Jesus fala assim, nem todos conseguirão passar por essa porta. Nem todos se darão bem com esse caminho estreito. Não é fácil. Exige esforço, exige dedicação, exige decisão, exige atitude. Mas não é fácil. Nem todos vão passar pela porta estreita e gozar da vida eterna com o Senhor. Porque é difícil. E a porta não passou por reforma. Ela continua estreita. Então, por favor, mantenha os olhos nessa porta, passe por ela, nem que seja de lado, mas passe por ela. Porque é a porta da salvação, é a porta do Senhor. Passei a entender também que ninguém que se encontrou com Jesus continuou sendo o mesmo. Nem coxos, nem cegos, nem surdos, nem príncipes, nem leprosos, nem mortos. Até os mortos não foram mais os mesmos quando Jesus os encontrou. Não foram mais os mesmos. Lázaro, a filha de Jairo, né? Lembra dessas histórias? O filho da viúva de Naim. Nem os mortos foram os mesmos quando se encontraram com Jesus. O fato, irmãos, é que por que as pessoas gostavam tanto de estar com Jesus? Por que a Bíblia fala que as multidões o acompanhavam, as multidões o seguiam, as multidões iam atrás dele? Quando ele manda os discípulos para o outro lado do mar da Galileia e vai orar, as pessoas fazem aquela volta, e quando eles chegam do lado de lá, aquela multidão está lá, e Jesus está lá naquele barco, e chega lá, todo mundo está lá, 5.000 pessoas. Por que elas queriam estar com Jesus? E sabe o que a gente aprende de Jesus, quando começa a entender por que é tão gostoso estar com Ele? Por que é gostoso estar com Ele? Porque o poder dele não estava na face, nem nas suas mãos, nem nos seus pés. O poder de atração de Jesus era interior, estava no coração. O poder de atração de Jesus brotava do seu coração de tal maneira que o amor fluía da sua vida e ele abraçava todas as pessoas, rejeitadas ou não, doentes ou não, poderosas ou pobres. Ele abraçava essas pessoas com amor, sem fazer acepção de pessoas. Sabe, a Bíblia diz que todos que se achegaram a Jesus, todos foram acolhidos. Ele nunca rejeitou a ninguém. Então a atração de Jesus, a própria Bíblia fala, não havia formosura no seu rosto. Não havia formosura no seu rosto. Mas o seu coração, a sua atitude, as suas palavras, a sua maneira de vida atraía as pessoas, elas queriam estar com ele. Por isso, irmão, irmã, olhe para o coração de Jesus. Seja atraído por esse amor, ande com ele, viva com ele, conviva com ele. A grande preciosidade da minha vida foi encontrá-lo e poder andar com ele até hoje. Foi o passo mais importante que eu dei na minha vida, foi esse passo de estar e andar com Jesus. Por aquilo que ele fez por mim. Pelo amor revelado pela minha vida. Pecador que sou, como todos nós somos. Por isso eu quero dizer para você que o encontro com Jesus traz impactos para o resto da vida. Para o resto da vida. Até para aqueles que se encontraram com ele, se desviaram, a marca de Jesus ainda está lá.
Eles foram impactados por Jesus, embora o tenham abandonado, embora o tenham deixado. Mas eles foram impactados. E essa marca é para o resto da vida. Porque Jesus não enganava as pessoas. Ele era o que é. Fazia o que devia fazer. Quando a gente lê a palavra de Deus e começa a entender as histórias contadas por Jesus, a gente começa a perceber nas suas palavras, nas suas histórias, nas suas parábolas, que ele ensinava e falava a respeito das coisas da vida ao seu redor. Ele não complicava a fé. Ele não complicava a fé de maneira nenhuma, ele não dificultava as coisas, pelo contrário. Com ele as coisas se tornavam fáceis. Com ele as coisas se tornavam alcançáveis, palpáveis, quando ele se colocava presente. Parábola do semeador, ele falou para pessoas que trabalhavam na lavoura, semeando. Parábola da rede, ele falava para os pescadores. Né? Parábola do filho pródigo, para aqueles ricos, né, cujos filhos se afastavam. Enfim, Jesus falava do dia a dia para a vida das pessoas sem complicar. Por isso as pessoas queriam segui-lo. Mas aí as pessoas acabavam entendendo quando diziam, nós vamos te seguir então. O que ele falava? Vocês querem me seguir? Lembra o que ele falava? As raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Vocês querem me seguir? Sem problema. Neguem-se a si mesmo. Tome a cruz de vocês, o compromisso de vocês, os problemas e angústias de vocês, e assim me sigam. Essa é a condição. Enquanto você não negar-se a si mesmo, não me diga que você segue a Jesus. Enquanto você não tomar a sua cruz de responsabilidade, a sua cruz com os problemas que você tem, e todos nós os temos, quando você não fizer isso, não há como seguir Jesus. Porque para ser discípulo dele, para andar com ele, essa é a condição. Negue-se a si mesmo. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por meu nome, esse achará a vida. Então, não é fácil, Ney. Não é fácil. Muitos não querem. Muitos não querem. Embora seja o caminho, embora essa seja a verdade, essa seja a vida, muitos não se acertam com esse caminho. Preferem a porta larga, o caminho largo, é mais fácil, posso fazer o que eu quiser. Jesus fala em determinado momento da sua vida, da sua história. Pouco antes dele entrar em Jerusalém, na sua entrada triunfal, ele olha a cidade, se lembra o que ele fala? Quantas vezes eu quis ajuntar vocês embaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês não desejaram. E a gente, às vezes, nós somos craques em empurrar as culpas das nossas escolhas para o Senhor. Ah, Deus não me ama. Deus não gosta de mim. Deus não está comigo. Jesus não anda ao meu lado. E ele diz, vocês não quiseram. Eu estou aqui, aguardando cada um de vocês. Vocês não querem andar comigo. Vocês preferem a vida fácil. Vocês preferem a vida do mundo e não a vida comigo. Esse é o grande problema de toda a humanidade. E talvez seja um dos problemas da própria igreja. Sabe, o orgulho das pessoas frustrava Jesus. Quando as pessoas se mostravam orgulhosas, porque sabiam tudo, sou o dono do meu nariz, não preciso de ti. Vai à igreja, não, eu conheço a Bíblia. Faça um discipulado, não, discipulado eu já fiz, eu conheço a palavra. Vai numa célula, não, fazer o quê na célula? Ore, mas orar para quê? Eu já oro todo dia, na minha casa. E assim a gente vai dando certo desculpa, dizendo assim, eu não preciso disso.
Eu não preciso disso. Esse orgulho frustrava Jesus. A justiça própria das pessoas enfurecia Jesus. Mas sabe o que agradava a Jesus? A fé simples das pessoas. Essa fé agradava a Jesus. E dá para a gente citar alguns exemplos dessa fé simples que agradava a Jesus, e essa fé entusiasmava Jesus, e ele dizia assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vá, seja feito segundo a tua fé. Havia entusiasmo no coração de Jesus, havia alegria quando ele via as pessoas vivendo uma fé simples. Uma fé que busca a presença dEle, que busca o poder dEle, que busca a face dEle. Essa fé simples e sem complicações entusiasmava Jesus, o deixava feliz, né? O deixava extremamente feliz. Quando Jesus fazia milagres, as pessoas corriam atrás dele. E até diziam: mas quem é esse que acalma o mar e acalma os ventos e acalma a tempestade? Mas não esse aí, o Nazaré, lá, o Nazareno, lá, filho do carpinteiro? Como é que há poder nesse homem? Essas coisas Jesus vivia e convivia a cada dia, as pessoas corriam para ele, mas em outras vezes, a falta de fé acabava por bloquear o poder de Jesus. Olha o que diz lá em Mateus 13:58. Mateus 13:58. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. A falta de fé bloqueia o poder de Deus em sua vida. O não crer é um bloqueio. A Bíblia é clara quando fala sobre isso. Aquele que se aproxima do Senhor tem que se aproximar quando ora, crendo que Ele está ouvindo, crendo que Ele está presente. A falta de fé bloqueia o poder de Jesus na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pessoal, impossível é aquilo que não é possível. É impossível. Não há como agradar o Senhor se você não tiver fé. Não tem. É bíblico. É bíblico. É um alicerce da igreja, a fé. E sabe, quando nós nos tornamos incrédulos, acontece isso. Jesus não fará muitos milagres porque vocês não creem. Por falta de fé. Por falta de fé. O fato, irmãos e irmãs, é que conviver com Jesus diariamente é aquilo que tem me sustentado, a minha casa. Saber que Ele está conosco é tudo que nós precisamos. A graça dEle nos basta. Porque o poder se aperfeiçoa muitas vezes na fraqueza. A graça dEle, a presença dEle é tudo que nós precisamos. Por isso eu entendo que, embora tenha se passado tanto tempo desde o nascimento de Jesus, de sua morte e ressurreição, do impacto da presença dEle na humanidade, ainda hoje, a gente entende e percebe que há uma, como eu vou dizer assim, há uma admiração coletiva por Jesus. Há uma admiração coletiva. Seu nome ainda está presente, sua palavra ainda é estudada, as pessoas ainda o buscam, muitas pessoas pelo mundo afora. São erigidos templos, sabe lá quantos por dia ou por semana, em honra a Jesus. A gente na rua distribuindo folhetos por causa de Jesus. Nos reunimos aqui, tomamos a ceia por causa dele. A alegria dele é a nossa força, a presença dele é tudo que a gente precisa. A presença dele nos dá poder, a presença dele nos suporta, nos sustenta. A presença dele é tudo que a gente precisa e não há nada mais que possa suprir, não é, a presença dele, a vida dele em nós. No entanto, como eu falei para vocês ao início dessa palavra, toda pergunta exige uma resposta e eu quero fazer uma pergunta para você de novo.
que você tem feito de Jesus na sua vida? Como é que você cultiva a presença dele na sua casa? Sabe, certa vez, um menino foi falar com o pastor e disse assim: pastor, eu posso vir morar aqui na igreja com meu pai e minha mãe? O pastor ficou meio, olha, a gente não tem aqui alojamento para você se mudar e morar aqui, mas por que você quer vir morar aqui com seus pais? Não, porque aqui meu pai e minha mãe são outras pessoas, muito diferente do que são em casa. Aqui eles são outros. Quando eu li essa história, essa historinha, eu fiquei pensando, quanta gente, né? Quanta gente não sabe cultivar a presença dele ali, digo, cultivaram na igreja. Chega em casa, são outras pessoas, totalmente diferentes. Não são amáveis, não sabem tratar bem uns aos outros, não cultivam a palavra, não leem a palavra. E, pessoal, isso é grave, pessoal. Isso é muito grave. Né? É quase que uma dupla personalidade. Né? A terapeuta aqui, a pastora, pode dizer que há muita gente que tem dupla personalidade. Né? Quer dizer, nós temos que entender que essa alegria da comunhão, essa alegria da presença dele, essa alegria de adorá-lo, de viver, de conviver com ele nesse clima gostoso de culto, isso deve acontecer na nossa casa também, ele está conosco lá. Nós carregamos em nós a presença dele, nós carregamos a vida de Jesus em nós. Nós somos templo da morada dele, e quando nós entramos em nossa casa, ele entra junto conosco porque ele está em nós. Ele tem que ser cultivado em nosso lar, com os nossos filhos, com a nossa família, para que o culto continue em nossa casa e continue durante a semana. Isso é extremamente necessário, né? Para que as coisas mudem em nossa casa, as coisas melhorem em nossa casa, haja mais suprimento, haja mais amor, haja mais paz, haja mais conversas agradáveis em nossa casa, simplesmente porque ele vem estar conosco. Na Bíblia a gente encontra muitas perguntas e muitas respostas. Um estudioso da palavra disse que só no Novo Testamento, nos Evangelhos especificamente, existem 217 perguntas feitas por Jesus. 217 perguntas feitas por Jesus. É um monte de pergunta. Jesus gostava de fazer pergunta, porque ele queria ver qual era a resposta. O que o pessoal vai dizer? O que o pessoal vai responder? Certa vez, algumas pessoas se afastaram de Jesus, foram abandonando Jesus, e Jesus pergunta assim para os discípulos dele: vocês querem me abandonar também? Vocês também querem ir? Ó a pergunta, esperando a resposta. Qual foi a resposta? Não, Senhor. Longe de estarmos longe de ti. Só tu tens palavras de vida eterna, e nós vamos permanecer contigo. Jesus ouviu a resposta que queria ouvir, né? Vocês também querem ir? Vão. Não. Para onde é que nós vamos? Só tu tens palavras de vida. Queremos estar contigo, andar contigo. Certa vez Jesus curou 10 leprosos, de uma só vez. Ao poder aí, é um milagre aí, né? 10 de uma só vez. Vocês lembram quantos voltaram para agradecer? Lembra que Jesus perguntou? Não eram 10? Cadê os outros 9? Onde é que estão os outros? Né? Aquele disse, olha, eu vim agradecer. Os outros não sei onde é que estão, mas eu estou aqui para agradecer. Né? Certa vez uma mulher tocou Jesus nas suas vestes, no meio de uma multidão. Lembra? Pá, escondida lá porque era impura no meio da sociedade, estava enferma há muito tempo, 12 anos, gastou todo o dinheiro. E a convicção da fé de se eu tocar nele eu vou ser curada, então eu vou tocar nele de qualquer maneira. E ela sai de casa com essa convicção, com essa fé, vai engatinhando pelo meio do pó, né, pelos pés das pessoas e pá, na veste de Jesus. Jesus para e faz uma pergunta, lembra? Quem me tocou? Quem me tocou? Esperando
Uma resposta de quem o havia tocado. Os discípulos, Senhor, está todo mundo te apertando, empurrando, quer empurra, empurra, todo mundo aglomerado, te espremendo, e tu pergunta quem te tocou? Diz, não, foi diferente. Alguém me tocou com poder, com fé. De mim saiu poder. Aí a mulher, fui eu, né? Senhor, fui eu. Certa vez um jovem foi falar com Jesus e fez uma pergunta muito rara de se ouvir nos dias de hoje. Né? Mestre, bom mestre, ele disse. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A pergunta dele, né? O que eu tenho que fazer? Pergunta, aguardando uma resposta. E ele teve a resposta. Né? Não é que ele queria, mas ele teve a resposta. Não é o que ele queria ouvir, mas a resposta veio. A resposta veio. Né? Acabou dizendo, olha, vende o que tu tens aí, distribui entre os pobres. Né? Então, pessoal, as perguntas que a vida faz para nós, as perguntas que a própria palavra de Deus faz para nós, elas exigem uma resposta nossa. Não é possível permanecer neutro diante de uma pergunta que a palavra faz para nós. Não é possível permanecer neutro diante da própria vida. Não há neutralidade. Não há neutralidade. Quem não está comigo está contra mim. Isso é muito claro na palavra. Ou é ou não é. Ou somos ou não somos. Não há meio termo na palavra do Senhor. Não há mais ou menos. Ou é ou não é. Ou somos dele ou não somos dele. Não somos mais ou menos dele. Não somos mais ou menos. Somos ou não somos. Há uma pergunta que a gente encontra na Bíblia que merece nossa atenção. Quem sabe nessa noite merece a nossa resposta. Havia um homem poderoso, governador na Judéia, chamado Pôncio Pilatos. Quem não ouviu falar de Pôncio Pilatos? Né? Famoso Pilatos. Famoso lavo minhas mãos, né? O pessoal faz que nem Pilatos, lava as mãos, né? E ele fez uma pergunta há muito tempo atrás, que está registrada em Mateus 27, 22. Olha lá. Só a primeira parte lá. Não, não é esse. É o 22, é o 23. Pula um para trás aí, gente. Mateus 27, 22. Dá para voltar lá? Aí, ó. Perguntou Pilatos. Vamos só até a palavra Cristo ali. Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Que farei com ele? O que vocês querem que eu faça com ele? Essa é a pergunta que ele faz para aquele povo reunido ali. E daí, pessoal? O que vocês querem que eu faça com esse Jesus chamado Cristo? Olha a pergunta que ele faz. Esse governador romano, né, da Judéia, que tinha como de suas tarefas julgar criminosos. Mas sabe o que me chama a atenção? Pilatos defendeu Jesus. Já pensaram nisso? Pilatos não mandou Jesus para a crucificação. Ele defendeu Jesus. O que vocês querem que eu faça com ele? Ele defendeu Jesus, mas não se rendeu a Jesus. Pilatos defendeu a verdade, mas não se submeteu à verdade. Olha o que ele fala no versículo 23. Pode passar para o 23 lá. Por que crucificá-lo? O pessoal mandou crucificar, mas por quê? Olha ele defendendo Jesus. Que crime ele cometeu? Ele não cometeu crime nenhum. Há um texto que fala, eu não vejo crime nele. Eu não vejo crime nesse homem. E sabe o que a esposa de Pilatos falou antes dessa história? Pilatos, não te envolvas com este justo.
O nome da esposa de Pilatos era Cláudia, sabia? Cláudia, rapaz. A Cláudia falou para Pilatos: Pilatos, não te envolvas com esse justo. E Pilatos pergunta: mas que crime ele cometeu? Não há erro nele, eu não vejo crime nenhum nele. Eles estão defendendo Jesus naquele momento, mas não se rendem a Jesus. Eles sabem da verdade, porque Pilatos fala: o que vocês querem que eu faça com Jesus? O Cristo. Pilatos sabia que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Ele sabia a verdade, mas ele não se rende à verdade. Ele sabia que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, mas ele não se rende a Jesus. Olha que coisa grave. Pessoas que defendem a Jesus, sabem da verdade, mas não se rendem a Ele. Famílias que sabem que Ele é o Cristo, Filho de Deus, que sabem que não há crime nenhum nele, que sabem que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas não se rende a esse caminho, não se rende a essa verdade, não se rende a essa vida. São os Pilatos de hoje, essas pessoas. São os Pilatos dos dias de hoje. Sabem, mas não se rendem. Sabem da verdade, mas não aceitam, não vivem a verdade. Isso é um perigo na vida de qualquer cristão, de qualquer pessoa. Há um versículo, João 19:6. João 19:6. Ao ver os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e o crucifiquem. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Não há crime nesse homem. É o justo morrendo pelos injustos. O santo morrendo pelos pecadores. A verdade dando a vida pela mentira das pessoas. É isso que aconteceu ali. É isso que aconteceu naquele momento. E o interessante é que a mulher de Pilatos manda não se envolver com Jesus, o justo. Pilatos diz que não havia pecado nele. Né? Eu lavo as minhas mãos então, que o sangue dele cai sobre vocês, não tenho nada com isso. Não. Eu não vou me acolher, eu não vou aceitar essa verdade, eu não vou me render a ela, eu não vou me submeter a ela, embora eu saiba que é verdade. Diante disso, diante da resposta do povo, crucifica-o, mate-o, mate Jesus. Eu entendo que Jesus foi morto não por ser um homem bom, mas foi morto porque ele era uma ameaça para as pessoas da época, para as autoridades da época. Né? Não se mata um bom, se mata uma ameaça. E Jesus trazia em si a vida. Né? Trazia em si a vida. Por isso a pergunta que eu quero deixar para você nessa noite, fazer para você, para a sua casa, para a sua família, é justamente essa. Quantas pessoas já mataram Jesus em suas vidas, como o povo fez? Quantas pessoas, como a mulher de Pilatos, recebe o conselho de não se envolver com Jesus? Quanta gente vive isso nos dias de hoje? Já crucificaram Jesus das suas vidas, o mataram das suas vidas, o deletaram das suas vidas. Quantos de nós, como Pilatos, defendemos a verdade, defendemos Jesus e não nos rendemos a Jesus? Quantos sabemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, mas não nos rendemos a Ele? Queridos, a vida é feita de decisões. A nossa vida é feita de decisões. Toda ela é feita de decisões. Até a indecisão é uma decisão que você toma de não decidir nada. Até a sua indecisão é uma decisão. Nesse momento eu quero obrigar você a dar uma resposta. Não estou pedindo, eu estou obrigando a você pensar nisso. E dar uma resposta ao Senhor. Se Pilatos perguntasse para você agora: o que vocês querem que eu faça com Jesus o Cristo?
E se essa pergunta for feita para você agora? Se eu perguntar para você agora, o que você quer fazer de Jesus na sua vida? O que você responde? Você não quer se envolver com Ele? Você prefere matá-lo da sua vida? Afastá-lo da sua vida? Você prefere tornar o sacrifício dele inútil? É isso que você prefere? Tudo bem, viva isso na sua vida. Mas assuma as consequências de uma vida longe do Senhor. Assuma as consequências de uma vida longe do Senhor. Eu entendo que na história da vida, ninguém pode ficar neutro. Ou estamos de um lado ou estamos do outro lado. Não há o lado do meio. É o lado de cá ou o lado de lá. Não tem lado do meio. Meio não tem lado. Tem lado, meio? Não tem. Pilatos passou para a história como um homem covarde. Ele foi convencido da verdade, mas não teve coragem de assumir a verdade. Pilatos estava diante do Filho de Deus. Olha só. Ele estava diante do Filho de Deus. Você também está diante dele hoje, agora. Pilatos estava diante de Cristo. Você também está diante dele essa noite, nesse momento. Você tomou a ceia aqui com ele. Você veio aqui, pegou o pão e o cálice, você está diante dele também nessa noite. Ele está aqui. Essa é a nossa convicção, é a nossa fé. Ele está aqui. Estamos diante dele também. Pilatos estava diante do Rei dos Reis. Nessa noite você está diante do Rei dos Reis também. Ele está aqui. Você não está diante de uma pessoa comum. Jesus não é comum. Ele é Senhor, Salvador, Rei dos Reis, Filho de Deus. O Todo-Poderoso. Ele é o Cristo, Filho de Deus, ungido de Deus. Ele é aquele que subiu à cruz e morreu por você. Pilatos estava diante dele, você também está diante dele agora. Você também está diante dele agora. Diante daquele a quem nós não podemos ficar neutros. Escolham hoje o que vocês querem fazer com ele na vida de vocês e na casa de vocês. Eu e minha casa já escolhemos. Nós vamos andar com ele e servir a ele. Nós vamos andar com ele como fizemos até aqui. Porque a bênção está em andar com ele e viver com ele. Essa é a bênção de uma casa. A felicidade de uma casa não está no que ela tem ou deixa de ter, não está nos bens materiais, não está nos sorrisos e abraços. A felicidade está porque Jesus está ali. A alegria está porque o Senhor está ali. E a alegria dele é a nossa força. Está na Bíblia, está na palavra. Quero finalizar, irmãos e irmãs, dizendo para vocês que o próprio Jesus aguarda a sua resposta a essa pergunta. É como se ele perguntasse essa noite para todos nós: o que vocês farão comigo daqui para frente? O que vocês farão comigo? Na casa de vocês, na vida de vocês, no coração de vocês. O que vocês farão comigo? E entenda que os planos e propósitos dele só se concretizarão na sua casa, só alcançarão a sua casa, só serão fortalecidos em sua casa, se a resposta for essa: Senhor, eu quero andar contigo. Eu te reconheço como Deus e Senhor da minha vida. A única maneira dos planos e propósitos dele prosseguirem em sua vida é você dar essa resposta para Jesus. Jesus, eu preciso de ti. Eu quero andar contigo. Venha ser o ungido da minha casa, o Cristo da minha casa. Irmãos, a hora de decidir chegou. Toda pergunta exige uma resposta. Entregue sua vida a Jesus, responda sim para Ele. Responda sim para Ele. Você sabe que se você disser sim para Ele,
o mais Ele fará por você. Isso está na palavra. Se você buscá-lo primeiro, se Ele for o suporte, se Ele for a coluna, o alicerce da sua casa, da sua vida, o mais Ele fará por você. Se você buscar primeiro a Ele, o seu reino, todas as demais coisas o serão acrescentadas. Isso é uma questão de escolha nossa, é uma opção de vida. É uma experiência que nós podemos viver todos os dias da nossa vida. Uma experiência que eu posso ter todo dia da minha vida. E sabe o que Ele faz? Olha só o que Ele faz por nós. Ele vai curar as nossas feridas. Se é que elas existem em você. Alguém feriu você? Jesus vai curar essa ferida. Fique tranquilo. Se você entregar, disser sim para Ele, eu quero andar contigo. Sabe o que mais Ele fará? Ele vai cuidar das suas cicatrizes. Ele vai fazer isso. Ele vai reparar traumas que você tem enfrentado na sua casa ou na sua vida. Sabe lá que tipo de trauma? Ele vai reparar os traumas. Sabe o que Ele fará mais também por você? Fará você recuperar o tempo perdido. O tempo que você deixou de andar com Ele, Ele vai restaurar, Ele vai recuperar esse tempo perdido. Ele vai acabar com os complexos. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, não tenho nada, não tenho nada. Ele vai acabar com esse complexo de inferioridade que muitas pessoas têm. E vai dizer, você é um filho, uma filha amada. Eu amo você. Eu abri os braços para você, morri na cruz por você. Sabe o que Ele fará também? Vai devolver a alegria perdida. Quanta gente que a gente encontra, amigos cristãos até, que estão aí, cara amarrada, parece chupar o limão o dia inteiro, tão azedos, né? Que não amadureceram em Cristo ainda. Ele vai recuperar e vai trazer de volta a alegria do Espírito dEle na nossa vida, porque a alegria é fruto do Espírito dEle sobre nós. E Ele quer que vivamos de forma alegre, porque Ele está conosco. Ele vai acalmar o nosso coração com aquela paz que só Ele pode oferecer. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a paz do mundo, mas a minha paz eu vou dar para vocês. Então, pessoal, a hora da gente despertar dentre os mortos, levantar e Cristo iluminar, a hora chegou, a hora é agora, a hora é hoje. Então, tome uma decisão séria na sua vida. Jesus não é brincadeira, Jesus não é historinha, Ele é sério, verdadeiro, Ele está em nosso meio, Ele está conosco. Se na sua vida, antes e depois de Cristo, não apresenta nada diferente, lamento dizer para você, você não disse sim para Jesus ainda. E se disse sim, foi como Pilatos, né? Eu lavo as minhas mãos, né? Eu sei que é o Cristo, não há crime nele, mas não quero me envolver com ele. Então eu quero que você fique em pé nessa noite, nesse momento. E peço que você não seja mais um Pilatos da história, mas que você seja mais um filho e uma filha de Deus, mais um cristão, uma cristã, mais um que está sendo somado, né, ao povo de Deus, à obra do Senhor. É fundamental, irmãos, que a gente tome uma decisão, que a gente desperte dentre os mortos. Como diz a palavra, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É hora da gente despertar para coisas maiores de Deus para nós. Então, não é hora de indecisão, não é hora de vacilar, a hora de andar e dizer sim ao Senhor é hoje e agora.